Agradecemos pelo teu amor, Pai. Nós nascemos, Pai, para te adorar. Aleluia. Obrigado, Pai, por uma tarde, Pai, da tua palavra, alcançando, Pai, os corações. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo espírito de sabedoria, Pai, de revelação da tua palavra. Aleluia. Obrigado, Senhor. Como é bom, Pai, estar na tua presença, Senhor. Tua presença é tão real, Pai. Aleluia. Te damos graças, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, te agradecemos. Que tu ensina todas as coisas, tu nos capacita de todas as coisas. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Boa noite, queridos. Podem sentar. Boa tarde, né? Boa noite. Me adiantando já. A graça e a paz. Aleluia. Vocês passaram bem a semana? Então vamos começar uma mais abençoada ainda, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Deus sempre é bom. Amém. O nosso Deus sempre é bom. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Queridos, a graça de Deus ela é sempre importante para nós, né? Foi pela graça que nós fomos salvos, na verdade. Nós sabemos disso porque a palavra diz que foi pela graça de Deus que nós fomos salvos. Nós não éramos merecedores daquilo que Deus fez para nós, mas Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. É assim que a palavra fala, e nós agradecemos ao Senhor pela graça dele derramada em nós. Agora, a graça foi esse instrumento de Deus que nos alcançou por meio da salvação. Mas a graça também é um instrumento de Deus, queridos, que nos acompanha na nossa caminhada cristã. Amém? E eu gostaria de falar um pouco disso essa noite, compartilhar algo com vocês essa noite sobre isso. Existe portanto, uma graça salvadora, aquela graça de Deus que nos alcançou, mas existe também uma graça santificadora que nos capacita, que nos ajuda nessa caminhada cristã. Amém? A graça santificadora, amados, ela é o poder e a habilidade de Deus que nos purifica e nos torna capaz de viver uma vida santa aqui na terra. Amém? Nós precisamos entender que essa graça, que esse poder está disponível para nós. Essa graça, esse poder de Deus nos mantém afastados de sermos contaminados pelo mundo. E essa graça santificadora, amados, é a demonstração da própria santidade de Deus em nós. Amém? Então, o que é que isso quer dizer? Nós vimos que existe uma graça salvadora, uma graça que foi disponibilizada por Deus para nos alcançar quando nós estávamos ainda no pecado. Mas isso não quer dizer que essa graça de Deus deixou de nos acompanhar logo depois que nós nascemos de novo. Existe uma graça de Deus que nos acompanha quando nós nascemos de novo, e essa graça de Deus é o que nós podemos chamar de uma graça santificadora. Não mais uma graça apenas salvadora, mas uma graça santificadora. Amém? É importante, queridos, que
Graça, que nós entendamos que graça é primeiramente aquilo que Deus fez. Graça, acima de tudo, é aquilo que Deus fez. Mas também graça é aquilo. Isso também é graça. Amém? É tão importante, amados, quando nós começamos a entender o que é a graça e que a graça está disponível para nós, mas não apenas de uma forma, mas de várias formas, porque essa graça é a graça que nos capacita, é o poder de Deus que nos capacita. Sabe, nós precisamos entender que nós precisamos dessa capacitação de Deus para a nossa vida cristã. Amém? Existe um engano surgindo na igreja hoje, na igreja de uma maneira geral, de que a graça de Deus ela foi disponibilizada para nós como cristãos, e essa graça é suficiente para lhe proporcionar a salvação, independente da vida que você leva depois de nascer de novo. Sabe, querido, nada mais enganoso da parte do diabo, né? Nada mais enganoso da parte do inimigo para nós vivermos uma vida de qualquer jeito aqui na Terra. Nosso objetivo aqui, amados, ele não é viver uma vida de qualquer jeito. O nosso objetivo aqui, todas as epístolas do apóstolo Paulo, elas foram feitas, elas foram escritas, e quando você presta atenção naquilo que está escrito, quando você presta atenção naquilo que o apóstolo Paulo falava, ele ficou conhecido como o apóstolo da graça, porque ele falava da graça. Mas sabe uma coisa, você sempre vai ver os ensinos de Paulo nos trazendo a responsabilidade de um caminhar cristão com santidade. Isso quer dizer que ele não podia ser o apóstolo da graça, ensinando uma graça de uma vida de qualquer forma, e ao mesmo tempo ensinando uma graça que exigia algo da nossa parte na forma de santificação. Amém? Não poderia haver isso, porque senão Paulo estaria sendo incoerente com o próprio ensino dele, e isso não é verdade. Paulo ele sempre ensinou com coerência, né? Essa é a mensagem que ele passa nas epístolas, a mensagem que ele passou para todas aquelas igrejas a que ele ensinou, para as pessoas a quem ele escreveu. Essa era a mensagem de Deus. Então, Paulo sempre tratou disso nas suas cartas de duas maneiras com relação à graça. A graça, ela sempre nos trazia uma revelação do feito e do que há a ser feito. Então, o que foi feito é aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Cristo realizou por nós. Amém? Essa é a graça daquilo que está feito. Mas existe uma graça também disponível para nós, para aquilo que ainda precisa ser feito. Amém? E isso que precisa ser feito, é fácil nós acompanharmos, por exemplo, no livro de Efésios, no livro que Paulo escreveu aos Efésios. Eu gostaria que você abrisse comigo lá, no capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Efésios, capítulo 1. Não vou ler todas as passagens que eu quero, mas depois você lê, que eu vou citar, mas depois você dá uma lida no livro de Efésios. É um livro curto, você pode ler em casa, é para a sua própria edificação, amém? Aleluia. Mas no começo do livro de Efésios, Paulo diz assim, no versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, graça a qual nos deu gratuitamente no amado. Aleluia. Nós
podemos ver, acompanhando o livro de Efésios, que nos 3 primeiros capítulos do livro de Efésios, Paulo trata daquilo que Deus fez. Então, Paulo diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Paulo diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Paulo ele diz que Deus nos fez santos e irrepreensíveis. Paulo diz que nós temos redenção pelo sangue. Paulo diz que nele nós fomos feito herança. Diz que nos assentamos nos lugares celestiais com Cristo. Diz que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Aleluia. Isso é aquilo, amados, que Deus fez por meio da graça. Amém? Isso é tudo aquilo que Deus fez por meio da graça. E nos 3 capítulos seguintes, aí a gente não vai ler, obviamente, toda a carta aos Efésios, mas eu deixo como lição de casa para vocês. Amém? E nos 3 capítulos seguintes, nós lemos sobre as nossas responsabilidades sobre como viver na prática de uma vida cristã. Aí é onde Paulo diz o que fazer. O que fazer. Amém? E nos capítulos seguintes do livro de Efésios, você vai encontrar expressões que nos mostram que andar de modo digno da nossa vocação é aquilo que Deus quer para nós. Você vai encontrar que nós precisamos manter a unidade, nós que somos os santos. Amém? Que nós precisamos parar de mentir, que nós precisamos parar de roubar, que nós precisamos ser benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, que nós precisamos andar em amor, que nós nem sequer podemos mencionar no nosso meio impurezas, imoralidades, cobiça. Essa é a nossa realidade daquilo que a graça do que fazer proporciona para nós. Amém? Então, queridos, a nossa vida cristã é uma vida de responsabilidades. Amém? Nós não podemos esquecer disso. É frequente eu estar buscando do Senhor algo para ministrar, para trazer para a igreja. E quando a gente fala vira e mexe, eu volto nesse assunto, né? Eu volto a esse tema. É algo que eu gosto de falar. Talvez porque seja algo que eu precise escutar, né? Mais do que todos vocês. Quem sabe, não sei. Preciso fazer uma análise até mais apurada da minha vida, inclusive, né? Por causa disso. Mas eu sei que são coisas, amados, que nós precisamos como cristãos. Estarmos sempre atentos a essa responsabilidade que Deus deu para nós no nosso caminhar cristão. Amém? Nós precisamos de um caminhar cristão vivendo uma vida santa. A santidade é algo que está presente em toda a palavra de Deus. Em toda a palavra. Do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse. Está presente a santidade. Deus, queridos, Deus ele nos proporciona ensinamentos por meio da sua palavra para que nós possamos viver uma vida santa aqui na terra. Sabe, santidade, definitivamente santidade não é viver de qualquer forma. Santidade não é viver da forma como você quer viver, mas da forma como o Senhor quer que você viva aqui na terra. Amém? Eu creio que nós precisamos, nós como igreja, não apenas nós que estamos aqui nessa igreja, mas nós como igreja, nós como a igreja do Senhor, nós precisamos estar cada vez mais com essa realidade presente no nosso coração. Essa realidade precisa ser viva em nosso coração, porque nós precisamos nos afastar cada vez mais do mundo. Sabe, amados, eu não estou dizendo, eu queria que você me entendesse do fundo do meu coração. Eu queria que você não achasse que eu estou trazendo nessa tarde condenação para você porque você tem vivido uma vida errada. Não é isso. Não conheço a vida de vocês. Amém? Mas eu sei que se Deus ele tem o cuidado, pelo menos, de me fazer tocar sempre nesse assunto, é porque é algo que nós precisamos estar sempre atentos. Amém? Não é porque você poderia estar vivendo uma vida dessa forma, uma vida fora da santidade que Deus preparou para você, não. Mas Deus está cuidando de nós
para que nós não passemos a viver uma vida fora da santidade. Amém? E a santidade, ela é importante para o nosso caminhar cristão. Amém? Ela é importante para o nosso caminhar cristão. Mas como eu estava dizendo, o que às vezes, o que tem trazido muitas vezes uma ideia errada a respeito da graça, é que a graça ela estaria disponível para nós pelos nossos pecados passados, pelos nossos pecados presentes, pelos nossos pecados futuros. Sabe, isso é uma verdade em parte. Isso é uma verdade porque a graça que nos fez ser alcançados, a graça que nos fez ser salvos, é uma graça que nos faz nos arrepender de quando vivemos ou praticamos algo que diz respeito à santidade de Deus, que afronta a santidade de Deus, mas nós não podemos viver uma vida de pecado antes, agora e no futuro, achando que o que Deus já fez, que o que Ele já conquistou por mim, e eu um dia aceitei, eu agora estou livre para fazer qualquer outra coisa por causa dessa graça que me alcançou um dia no passado em minha vida. Essa é uma realidade que não existe, amados. Porque senão a santidade, a santificação, como eu já falei, não seria algo constante no ensino da palavra. Amém? E o apóstolo Paulo, ele sempre falava sobre isso, e eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Romanos. Romanos capítulo 5. E para não dizer que isso era um ensino do apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 5, diz assim. Romanos capítulo 5, no verso 20. Diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Uma verdade linda, né? Uma verdade maravilhosa. Mas sabe que pessoas têm pervertido essa verdade por causa dessa passagem? E no capítulo seguinte, que é bom que a gente lembre que quando as cartas foram escritas, não foram divididas em capítulos, né, versículos, foram escritas por Paulo para serem lidas. E foi escrita como algo inteiro, né, sem nenhuma divisão. E ele continuou, logo em seguida, no capítulo 6, no verso 1, ele diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Ele é bem enfático aqui, né? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, essa é uma pergunta retórica de Paulo, porque a resposta é: não podemos. Né? Não podemos. Então, nós que já morremos para o pecado, amado, nós não podemos continuar vivendo no pecado. E quem nos dá capacidade para não vivermos no pecado é a graça de Deus. Amém? É importante que a gente saiba que existem ferramentas da parte de Deus para que a gente viva uma vida santa e justa. Que ferramenta é essa que Deus já proporcionou para nós? A graça. Amém? Deus, queridos, Ele não te deixou só. Deus, Ele não te deixou sem capacidade para viver uma vida santa aqui na terra. Sabe, a palavra diz que o mundo, ele jaz no maligno. Se o mundo, ele jaz no maligno, as coisas que estão no mundo são coisas que não podem agradar ao crente. Não podem satisfazer ao crente. O crente, ele não pode viver como o mundo vive. Amém? Mas você vai se afastar do mundo por causa disso, ou melhor, se afastar daqui dessa realidade que nós vivemos, por enquanto não. Por enquanto não. Nós temos um tempo determinado para passarmos aqui. O desejo de Deus é que esse tempo determinado seja cumprido, mas nós temos ferramentas
para que nós passemos essa temporada aqui vivendo uma vida de santidade. Amém? Vivendo uma vida santa, como Deus quer que nós vivemos. E o que é viver uma vida santa, amados? Viver uma vida santa é justamente isso. Viver uma vida separada dos desejos do mundo. Amém? Viver uma vida separada daquilo que o mundo diz que é o certo. Viver uma vida separada daquilo que o mundo diz que deve ser, quando nós sabemos pela palavra que Deus não se agrada de certas coisas. Essa é viver uma vida de santidade. Deus é santo. Nós sabemos que Deus é santo. Mas quanto nós sabemos que Deus é santo? Isso é uma realidade dentro de nós? Ou quando nós estamos praticando algo que afronta essa santidade de Deus, nós estamos esquecendo que Deus é santo? Quando nós, por algum motivo, nós estamos fazendo algo que afronta essa santidade de Deus, amado, isso precisa trazer uma tristeza enorme ao nosso coração. Isso precisa trazer um arrependimento profundo ao nosso coração. Porque a palavra diz que quando nós nos arrependemos, nós podemos chegar com esse arrependimento diante do Senhor. E a palavra diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Nós temos esse advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, para que esteja nos perdoando daquilo que nós fazemos de errado. Agora, como o apóstolo Paulo mesmo diz, é para continuarmos fazendo algo errado? Certamente que não. Certamente que a nossa vida precisa ser uma vida de santidade. Precisa ser uma vida de trazer para perto o modo de vida que nós vamos encarar um dia quando estivermos vivendo com o Senhor. Nós sabemos que vamos viver uma vida santa quando chegarmos na presença do Senhor. Mas será que é necessário que a gente viva uma vida santa apenas quando estivermos na presença do Senhor? Não, Deus quer que a gente se prepare para essa vida santa enquanto nós estivermos aqui na terra. O desejo de Deus é que essa vida santa seja algo constante na nossa vida agora, enquanto nós estivermos vivendo aqui na terra. Sabe por quê, amados? Porque a nossa passagem aqui na terra é uma preparação daquilo que está por vir na nossa vida, amém? Daquilo que está por vir para nós. Então nós não queremos estar diante de Deus um dia e termos que prestar conta de uma vida que não foi uma vida de santidade. Sabe, amados? Nós vamos prestar conta dessas coisas um dia a Deus. Quer você goste da ideia, ou quer você não goste da ideia, a realidade é que um dia nós vamos estar prestando contas. E nós precisamos prestar contas de um viver santo aqui na terra. Amém? De um viver santo aqui na terra. Isso tem que ser algo verdadeiro dentro de nós. Agora, isso tem que ser uma verdade dentro de nós para que a sua vida santa, amados, ela contagie as pessoas. Amém? O viver santo do cristão precisa ser um viver santo contagiante. Sabe, o viver santo não é um viver de tristeza, né? Às vezes a pessoa olha para viver uma vida santa aqui na terra, é luta, né? É luta, porque é muita coisa. O mundo, né? Tem o mundo nos envolve de uma maneira. Sabe, queridos, é muito interessante quando a gente começa a prestar atenção assim nas coisas que acompanham uma criança, que acompanham um adolescente, um jovem. Como nós precisamos estar atentos a que o jovem tenha uma vida santa, mas uma vida de alegria, porque é fruto do Espírito. Amém? E eu digo criança, adolescente, jovem, porque às vezes é mais fácil para eles acharem que existe alegria, só existe diversão, quando estão fazendo as coisas que o mundo diz que é a alegria e a diversão. E isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira do diabo. Existe alegria, amados, dentro de nós quando nós servimos ao Senhor. Amém? Quando nós servimos ao Senhor. Isso é algo que precisa estar dentro de nós. A alegria que é fruto do Espírito
precisa ser uma verdade dentro de nós, porque nós amamos o Senhor e nós queremos andar da forma como Ele quer que nós andemos aqui na terra. Essa é a forma que Deus preparou para nós vivermos aqui. Esse é o caminhar do cristão. E o caminhar do cristão, ele é um caminhar de alegria. Amém? É um caminhar de alegria. Porque senão, amados, isso não era algo que estava dentro de nós. Porque senão a alegria não estaria dentro de nós e a palavra diz que já está. Amém? Como é que você acha que viver uma vida santa seria uma vida assim, não digo nem de tristeza, né? Mas aquela vida assim, sem empolgação, né? Sem empolgação. A vida cristã, amados, ela precisa ser uma vida empolgante. Amém? Essa graça de Deus que está disponível para nós é uma graça que faz nós vivermos uma vida de santidade, mas uma vida de santidade empolgante. Amém? Aleluia. Nós não podemos viver uma vida de tristeza com o viver de Cristo em nós. É completamente, amados, fora daquilo que a palavra diz para nós, completamente distante daquilo que a palavra ensina para nós e completamente distante daquilo que Deus quer para o nosso viver cristão. Amém? O viver cristão é um viver de alegria, amados. Um viver que nós precisamos viver essa alegria por meio da graça de Deus que nos capacita para isso. Amém? No livro de Tito, abram comigo lá, por favor. Paulo escrevendo a Tito. No capítulo 2. Aleluia. Aleluia. Tito, no capítulo 2, a partir do verso 11. A palavra diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Aleluia, aleluia. Olha que coisa tremenda que Paulo estava escrevendo para Tito aqui, né? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela, essa graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa quando? Nesta era presente. Então, amados, nós temos uma ferramenta de Deus, nós temos uma capacitação de Deus para viver uma vida sensata, justa e piedosa agora. Amém? Agora. Então, precisamos lembrar sempre disso. Precisamos estar atento a isso. Do mesmo jeito que Paulo, ao longo de todas as suas cartas, ele buscou sempre estar trazendo isso à mente dos seus ouvintes, dos seus leitores. Ele, por quê? Porque ele sabia que o mundo, as coisas do mundo, eram coisas que podiam facilmente nos engolir, nos tragar, né? Está nos convencendo de uma verdade que não é verdade. E Paulo trazia, queridos, sempre essa realidade nas cartas deles, para aquelas pessoas que iam ouvir a leitura daquelas cartas, para aqueles que iam ler as cartas, estarem atentos a um viver justo, sensato e piedoso. Amém? E Paulo sabia que esse viver justo, sensato e piedoso era possível para nós por meio da graça. Amém? Porque a graça, ela não é uma permissão divina para pecar.
A graça é o poder divino para fazer com que você não peque. Amém? A graça é o poder de Deus em sua vida para que você não peque. Nós já temos essa capacidade. A palavra diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. O que a palavra quer dizer com isso? Que nós, amados, nós os santos, os justos, nós só pecamos quando nós queremos. Nós só pecamos quando nós queremos. O porquê? Porque o pecado, ele não tem mais domínio sobre nós. Amém? Aleluia. Não existe mais, queridos, o domínio do pecado na nossa vida. Por isso que nós precisamos da graça, nós precisamos tomar posse dessa graça que Deus derramou aos nossos corações, que Deus disponibilizou para nós. Nós precisamos viver embaixo dessa graça para que a gente possa viver uma vida sem a influência do mundo em nós. Amém? Sem a influência do mundo em nós. Sabe, a graça santificadora, ela produz em nossas vidas poder para fazer a vontade de Deus. Essa graça santificadora, ela produz em nós poder para nós fazermos a vontade de Deus. Amém? E essa vontade de Deus, queridos, quando nós fazemos com alegria. Como eu estou dizendo, nós fazemos com empolgação. Amém? Essa graça santificadora é poder para nós sermos a imagem de Cristo. Amém? É poder para nós sermos a imagem de Cristo. Essa graça santificadora também é poder para nós vencermos, como eu disse, o pecado, a carnalidade, a corrupção desse mundo que nos envolve. Amém? Mas essa graça é poder para vencer o mundo. Essa graça é o poder para você não ser dominado pelo mundo. Sabe, amado, por que que Paulo tinha tanta atenção, tinha tanto cuidado com relação à santidade? Porque do mesmo jeito que o cristão um dia aceitou a Cristo e recebeu essa graça e recebeu aquilo pela fé, da mesma forma, quando o mundo entra no cristão, eu vi uma frase, eu não me lembro onde foi agora, deve ter sido no Facebook, né? Que esse negócio de frase, hoje em dia a gente só vê no Facebook, não foi na traseira de um caminhão, né? Mas a frase eu achei tremenda. Ela diz assim: do mesmo jeito que um navio, quando anda sobre as águas, mas a água não pode estar dentro dele, do mesmo jeito é o cristão. Anda no mundo, mas o mundo não pode estar dentro dele. Amém? O navio, a água dentro do navio, queridos, ela é mortal. Né? A água dentro do navio é mortal. Encheu o navio de água, o navio afunda. Do mesmo jeito é o crente. O crente, com o mundo dentro, afunda. Né? O crente com o mundo dentro afunda. E esse era o cuidado de Paulo com aquelas pessoas já naquela época. Sabe? A gente vê hoje assim, um mundo meio perdidão, né? Com muita coisa, o nível, digamos assim, o nível moral do mundo está meio complicado da gente estar vendo as coisas acontecerem. Mas sabe, aonde Paulo ministrava isso aqui, para as igrejas que Paulo escrevia as cartas dele, aquelas igrejas ali da Galácia, por exemplo, ali daquela região onde hoje é a Grécia, onde é a Grécia, onde é a Turquia hoje. Queridos, aquilo ali era um pandemônio na época que Paulo escreveu essas cartas. Era um pandemônio. Então, eles criam em tudo, eles criam em deuses de tudo que é jeito. As relações sexuais eram as mais promíscuas possíveis. Então, isso que nós vimos hoje, como que nós não ficamos estarrecidos, já existia na época que Paulo escrevia as cartas dele. Isso não é novidade, não. Sodoma e Gomorra está aí para contar a história. Né? Foi destruída, mas foi destruída
Porque, porque o nível de pecado tinha chegado ao limite. Então, queridos, o que o mundo faz, o que o diabo produz no mundo, não é novidade. O nível de afastamento da santidade de Deus não é uma novidade para a nossa época hoje. O diabo, o objetivo do diabo sempre foi afastar o mundo da santidade de Deus. Porque o desejo do diabo, a vontade do diabo, o que dá prazer ao diabo é mostrar a Deus que a criação dele está se perdendo. Mas aí Deus foi e enviou Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo nos deu a sua graça, para que a gente possa viver uma vida sensata, justa e piedosa por causa dessa graça. Para que a gente possa viver nessa presente era, nessa época em que nós estamos vivendo, a gente possa viver a santidade que Deus proporciona para nós e que Deus quer que a gente viva nessa santidade. Amém? Essa é a forma que Deus preparou para o cristão viver. Na verdade, essa é a forma que Deus preparou para o homem viver. Amém? Por isso que quando o homem aceita Cristo, o homem ele muda a forma como ele andava. Ele muda a forma como ele vivia. Porque viver em Cristo, queridos, é diferente de viver no mundo. Amém? Viver em Cristo é diferente de viver no mundo. A graça de Deus não é uma permissão para continuar uma vida de comportamento errado. Mas essa graça de Deus é a base por trás de uma vida transformada. Amém? Essa graça é a base por trás de uma vida transformada. Essa graça santificadora é o poder de Deus trabalhando em nosso favor para fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Nós precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós precisamos dessa graça. Amém? Nós precisamos dessa graça. Sabe, amados, a graça, eu falo da graça, essa tarde nós estamos falando da graça, e você pode ficar pensando assim, mas como é essa graça? Sabe, amados, essa graça ela está disponível para você. Não é algo que você vai ver. Você não viu a graça que te salvou, mas ela te salvou. Amém? Você não vê a graça que vai te santificar, ou você não vê a graça que vai te manter em santidade, mas ela está lá. Porque tudo que está na palavra e tudo que nos envolve com a palavra, nós recebemos pela fé. A graça está lá. A graça ela está disponível para você. Porque é algo que você não vê, mas é algo que você precisa ter uma firme convicção que ela existe e está disponível para você. Amém? Essa é a graça de Deus na sua vida. Então, amados, você coloca sempre diante de Deus. Lembra de colocar sempre diante de Deus essa promessa de Deus de que existe uma graça disponível para você. Nós precisamos aprender a fazer prova de Deus. Isso não é pecado, amados. Nós precisamos mostrar a Deus que nós conhecemos essa realidade, porque quando nós, nas nossas orações, mostramos a Deus que conhecemos essa realidade, quem também sabe que você conhece essa realidade é o inimigo. E quando o inimigo sabe que você conhece essa realidade, amados, aí as coisas se transformam na sua vida. Amém? Aí as coisas mudam na nossa vida. Porque o inimigo ele sabe que não está tratando mais com um ignorante. O inimigo sabe agora que está tratando com uma pessoa que conhece as ferramentas que existem para combatê-lo. Amém? Essa ferramenta ela existe. Essa ferramenta se chama graça. Essa ferramenta se chama graça. Amém? E nós precisamos estar atentos da parte de Deus
para vivermos essa vida na santidade. Como eu disse, não estou chamando a sua atenção porque eu conheço a vida do pastor Wagner e sei que ele está vivendo uma vida errada. Não, pastor, isso é só um exemplo, viu, pastor? Mas eu não estou chamando, que eu quis dizer do pastor para ninguém dizer que eu estou falando de ninguém, né? Então eu não estou falando de você porque você está vivendo uma vida errada. Mas eu estou falando para você não viver uma vida errada. Eu estou falando, o Espírito Santo de Deus nos trouxe nessa tarde uma maneira, queridos, de nós não vivermos com o mundo dentro de nós. Só existe espaço para uma coisa dentro de nós: o Espírito Santo de Deus nos trazendo essa graça santificadora dentro de nós. Amém? Não existe espaço para o mundo, amado, dentro do cristão. Amém? Não existe espaço para o mundo dentro do crente. Porque o pecador, ele peca, mas o crente, ele crê. Amém? O crente, ele precisa estar o tempo todo crendo. O crente, ele precisa viver uma vida de fé. A Bíblia diz em várias passagens que o justo vive pela fé. Quando nós cremos, amados, que existe algo da parte de Deus para nós, nos capacitando a viver uma vida de santidade, então nós temos a certeza de que é algo possível para nós. Né? De que é algo possível para nós. Deus não nos chamaria para um viver santo se esse viver santo não fosse possível para nós como crentes hoje. Sabe? É como eu disse para vocês, aquelas pessoas que para quem Paulo escrevia viviam no meio de uma situação muito complicada em termos de mundo. Era muitos deuses, era muita promiscuidade, era muito tudo, e ao mesmo tempo Paulo sempre ensinava a eles: olha, o viver de vocês tem que ser um viver santo. É um viver santo. E isso é para nós também no mundo de hoje. Nós não podemos, amados, nos conformar. A palavra é essa. Nós não podemos nos conformar com o mundo. Amém? Nós não podemos nos conformar com as coisas que acontecem ao nosso redor e que são coisas que desagradam ao coração de Deus. Nós precisamos aprender a viver um viver santo e a não nos conformar com o viver santo, com o viver não santo entrando na igreja. O mundo não vive um viver santo porque o mundo é o mundo. O mundo ele jaz no maligno. Você não pode querer buscar um viver santo no mundo, mas na igreja, amados, na igreja o viver precisa ser santo. Porque a palavra diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Amém? E sabe de quem é a responsabilidade de ser santo? É nossa. A responsabilidade de um viver santo e de buscar essa santidade, porque nós sabemos que temos ferramentas para isso, é nossa. Amém? Eu estava escutando uma música no meu carro. No meu carro tem um pendrive, tem um monte de música, né? Então aí eu não costumo pegar assim um CD de algum cantor, alguma coisa assim. Aí eu não costumo ir tirar aquelas músicas que eu sei pelo ouvir que não estão muito em linha com a palavra. Aí eu não, porque aí daria muito trabalho, né? Se pegar no computador, escutando, tirando musiquinha por musiquinha, aí eu vou e boto tudo. Aí o que é que acontece? Às vezes eu me sujeito a escutar algumas coisas que eu também não quero, né? Quando eu lembro, eu passo. Quando eu não lembro, aí a música vai tocando e às vezes começa a ficar em nós, né? Então tem uma música que eu estava escutando que era Me Ensina a Ser Santo. A música dizia assim: Me ensina a ser santo. Isso falando com o Senhor, como se fosse uma oração. Sabe, queridos, Deus ele já nos mostrou, já nos deu todas as ferramentas para sermos santos. A palavra diz que quem precisa ser santo somos nós. Sede santos. Né? Sede santos. A palavra, na verdade, ela nos dá uma ordem. Existe uma ordenança para nós, que é uma ordenança de viver uma vida santa. Amém?
Aleluia. E nós sabemos o que é viver uma vida assim. Não existe dúvida para nós que somos crentes, que temos o Espírito Santo dentro de nós, o que é viver uma vida santa. Porque quando você sai um pouquinho da linha, na mesma hora o Espírito Santo te diz. Na mesma hora o Espírito Santo te mostra. Amém? Na mesma hora. E isso é algo que nós precisamos aprender a conviver com isso. Precisamos aprender a conviver com o Espírito Santo nos alertando o tempo todo a uma vida de santidade. Porque nós precisamos ser santos. Amém? Aleluia. A palavra ela é maravilhosa, amados. A palavra ela nos traz para perto, né? A palavra ela sempre nos traz para perto. Deus ele sempre nos quer pertinho. Ele não nos quer afastado da presença dele. Sabe que a falta de santidade ele nos afasta de Deus. A primeira coisa que uma pessoa que se afasta. Quantos aqui conhecem alguém que se afastou da igreja? Se afastou da igreja. Sempre a gente conhece alguém que se afastou. Sabe o que é que acontece? A primeira coisa que acontece quando a pessoa se afasta e começa a viver no mundão de novo é deixar de orar. Deixar de orar. Por quê? Porque a pessoa ela se constrange de um viver santo que ela não vive mais em estar na presença de Deus por meio da oração. Isso constrange, por quê? Porque o Espírito Santo está lá dentro. Mesmo a pessoa vivendo a vida no mundo, mas o Espírito Santo está lá dentro. Se ela um dia realmente nasceu de novo, o Espírito Santo está lá dentro. E isso constrange. Viver uma vida fora da santidade que Deus preparou, constrange a pessoa a estar na presença de Deus. Por isso que Deus sempre nos chama para perto. Sempre nos chama para viver uma vida de santidade. Amém? Para estarmos diante dele, sem condenação, né? Sabendo que somos justos, que somos santos, que somos redenção, que somos santificação. Isso é o que a palavra diz, de como nós precisamos estar na presença de Deus. Amém? Conhecedores e sabedores dessa realidade. Amém? Então, queridos, eu sei que você não me entendeu como um puxão de orelha nessa tarde, né? Você não entendeu dessa forma, mas você entendeu apenas que nós precisamos estar atentos, né? A um viver santo. Nós precisamos estar atentos a um viver santo. Deus, ele quer de nós esse tipo de viver santo. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé. O grupo de louvor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia.